Sua vida está cheia de ruídos. Não dos carros lá fora, mas de um zumbido constante dentro de você. Coisas que não te servem mais, que te pesam, que te roubam a energia. Mas por que você continua arrastando esse peso? Você já se perguntou, de verdade, por que se apega tanto ao que te impede de avançar? Às vezes, o maior ato de rebeldia, de verdadeira libertação, não é levantar a voz e fazer barulho, mas sim eliminar em silêncio tudo aquilo que não te acrescenta, que já cumpriu seu ciclo, ou que simplesmente te impede de ser quem você realmente é. Estamos falando de relações tóxicas que drenam sua alma, hábitos autodestrutivos que corroem sua paz, expectativas alheias que sufocam sua essência. E não, você não precisa fazer um espetáculo disso. Não precisa de aplausos nem da aprovação de ninguém. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça em um conselho milenar da filosofia estoica. Solte o que você não pode controlar e liberte-se. Porque, meu amigo, a vida é curta demais para ficar preso às expectativas dos outros, aos fantasmas do passado ou aos medos do futuro. Vou te mostrar passo a passo como eliminar 10 coisas que, sem dúvida, estão transformando sua vida em um caos. Não só físico, mas principalmente mental. Essas coisas estão te destruindo antes mesmo de você perceber. E se você não agir, pode perder algo ainda mais precioso e insubstituível, a sua paz. Por isso, a mudança precisa começar hoje, em silêncio e sem desculpas. No final, o que você deixa para trás diz mais sobre você do que aquilo que tenta segurar. Está pronto para começar a viver de verdade, com leveza e propósito. Mas antes de mergulharmos nas lições práticas, preste atenção nesta história. Ela é a chave para entender a sabedoria contida neste material. Em um pequeno vilarejo à beira-mar, onde o horizonte se encontrava com o oceano em um abraço eterno, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era uma figura singular, conhecida não apenas por sua habilidade em navegar as águas mais turbulentas, mas também por sua incrível destreza em pescar nos dias mais difíceis, quando outros já haviam desistido. O mar era seu templo e o barco seu santuário. No entanto, ao longo dos anos, Helena acumulou, quase sem perceber, uma grande quantidade de redes emaranhadas, ferramentas quebradas e objetos sem utilidade. Coisas que já não usava, mas que, por puro costume ou por um apego silencioso ao passado, ela teimava em manter. Toda vez que saía para o mar, o espaço em seu pequeno barco estava abarrotado, cheio de tralhas que não apenas atrapalhavam seu trabalho, mas também seu movimento. Certo dia, enquanto se preparava para uma longa e promissora jornada no oceano aberto, o céu, antes azul anil, escureceu abruptamente. Uma forte e implacável tempestade se formou, transformando o mar em um campo de batalha de ondas gigantes e ventos furiosos. O barco de Helena foi impiedosamente golpeado, e ela, lutando contra a fúria dos elementos, percebeu que o excesso de coisas que carregava dificultava enormemente sua capacidade de manobrar. Cada objeto inútil se tornava um peso morto. Cada rede quebrada, um obstáculo. Durante horas intermináveis, Helena lutou contra a tempestade, seu corpo exausto e sua mente em pânico. Sentia que não eram apenas as ondas o seu inimigo, mas a carga desnecessária que levava consigo. À beira do desespero, em um momento de clareza súbita e dolorosa, Helena tomou uma decisão drástica, mas absolutamente necessária. Começou a se livrar do que não servia. Primeiro, com a força da raiva e da determinação, jogou ao mar as redes quebradas, que há muito não pegavam peixes. Depois, as cordas velhas e desgastadas que apenas ocupavam espaço. E por fim, até alguns objetos que ela guardava por puro apego sentimental, mas que não tinham utilidade prática em meio àquela fúria.
A cada coisa que soltava, seu barco ficava perceptivelmente mais leve, e ela podia manobrar com mais agilidade, respondendo melhor às investidas implacáveis das ondas. As águas continuaram fortes, mas Helena já não se sentia presa ao peso do passado. Graças a essa atitude de desapego e ação, ela conseguiu permanecer à tona e, finalmente, quando a tempestade cessou, emergiu do caos. Voltou ao porto exausta, mas a salvo, uma nova mulher. Quando seus colegas pescadores a viram retornar com o barco vazio e os olhos cheios de uma sabedoria recém-adquirida, perguntaram surpresos como ela havia sobrevivido à tempestade mais feroz da temporada. Helena, com um sorriso tranquilo e a voz serena, respondeu: há momentos na vida em que nos agarramos a coisas que não precisamos, objetos, lembranças ou até mesmo pessoas, que apenas adicionam peso à nossa jornada. Só quando decidimos deixar ir o desnecessário em silêncio e sem drama, encontramos a liberdade para avançar com mais facilidade, mais leveza e mais clareza. A moral desta história é clara e ressoa em nossa própria existência. Na vida, há muitas coisas que precisamos eliminar em silêncio para seguir em frente. Às vezes, a carga que carregamos, visível ou invisível, nos impede de navegar com leveza. E só ao soltar esse peso inútil, conseguimos descobrir o nosso verdadeiro caminho, o nosso verdadeiro propósito. Antes de começarmos com a primeira lição, se você achar útil este tipo de vídeo e estiver pronto para embarcar nesta jornada de autodescoberta e libertação, te encorajo a se inscrever no canal e ativar as notificações para se manter atualizado com as novidades. Vamos começar a esvaziar esse barco para que você possa navegar com liberdade. 1. O medo da opinião dos outros. O parasita silencioso. Alguma vez você já se perguntou quantas decisões cruciais na sua vida foram tomadas, não pela sua vontade genuína, mas por um medo paralisante do que os outros poderiam pensar? Esse medo é um véu, um filtro que se infiltra sob a pele, que te impede de ser você mesmo em sua plenitude. É como viver em um palco contínuo, sob o olhar crítico e implacável de um público que, na realidade, nem está prestando atenção em você. Sabe por quê? Na maioria das vezes, as pessoas estão ocupadas demais lidando com suas próprias inseguranças, seus próprios dramas e suas próprias expectativas para te julgar de verdade. No entanto, mesmo sabendo disso, você se paralisa. O medo do julgamento dos outros é um parasita silencioso. Ele se alimenta dos seus sonhos mais ousados, gruda nas suas costas e sussurra no seu ouvido toda vez que você pensa em fazer algo diferente, algo ousado, algo que realmente te move. O que os outros vão pensar? E de repente, você muda de direção, adapta sua vida ao que acredita que os outros esperam de você. Que ironia profunda, não é? Passamos tanto tempo preocupados com a opinião alheia que, sem perceber, deixamos de viver a vida que realmente queremos, a vida autêntica que nos chama. Esse medo nos empurra a agradar pessoas que muitas vezes nem fazem parte da nossa vida de verdade, ou que têm um papel muito menor do que o poder que lhes damos. É como se nossa bússola interna estivesse desajustada. Em vez de seguirmos o norte da nossa intuição, do nosso propósito, seguimos um sul ditado pela sociedade, pela família, pelos amigos, pela cultura popular. Você veste a máscara que melhor se ajusta às expectativas do momento, no trabalho, com os amigos, nas redes sociais, até mesmo dentro de sua própria casa. Mas e o verdadeiro você? Aquele que está escondido sob camadas de sorrisos falsos, opiniões emprestadas e posturas ensaiadas? Às vezes, o medo do que vão dizer é ainda mais sutil. Ele se disfarça de prudência. Não é o momento certo. Talvez eu não seja bom o suficiente. É arriscado demais. São desculpas mascaradas de sabedoria.
que no fundo escondem o mesmo monstro, o temor do julgamento alheio. E enquanto isso, seus sonhos ficam arquivados, esperando um momento melhor que nunca chega, um cenário perfeito que é apenas uma miragem. Para eliminar esse medo de uma vez por todas, precisamos praticar a filosofia estoica. Os estoicos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam de nós. Isso está fora de nossa esfera de influência. Mas podemos e devemos controlar como reagimos a isso, como permitimos que isso nos afete. Parece simples, mas não é. Requer um exercício constante de introspecção, de autoconsciência e de coragem. Trata-se de aprender a viver por você mesmo, a tomar decisões que te façam feliz e que estejam alinhadas com seus valores, e não apenas para agradar aos outros. A vida é um sopro curto demais para ser vivida sob a sombra esmagadora da opinião alheia. Um bom exercício é começar a eliminar em silêncio coisas que não trazem valor real à sua vida, aquelas que só estão ali para agradar aos outros. Você se sente obrigado a manter uma certa imagem. Escolheu uma carreira que não te satisfaz porque parecia a escolha certa, para seus pais ou para a sociedade. Liberte-se dessas amarras invisíveis. Comece com pequenas decisões. Diga não para compromissos que você não quer assumir, mas aos quais se sente obrigado. Faça algo que você sempre quis, mas que tinha medo de fazer por causa do que os outros poderiam pensar. Cada pequena ação será um passo para a liberdade, um ato de desobediência libertadora contra o tirano da aprovação externa. Não vou mentir, não é fácil. Haverá dias em que o peso do julgamento alheio parecerá esmagador, em que a voz do "e se" gritará mais alto em sua cabeça. Mas nesses momentos, lembre-se, toda vez que você escolhe viver de acordo com o que os outros pensam, você perde um pedaço do que realmente é. É uma espécie de morte lenta e silenciosa da sua autenticidade, que você pode evitar se tiver a coragem de ser fiel a si mesmo. Então, comece a eliminar essas coisas em silêncio. Você não precisa anunciar isso ao mundo, nem justificar suas escolhas. Apenas deixe de lado o que não é seu, o que não pertence à sua essência mais profunda. Aprenda a confiar no seu próprio julgamento e a valorizar mais o que você pensa de si mesmo do que o que os outros possam pensar. Porque no final do dia, a única pessoa a quem você deve satisfações, a única aprovação que realmente importa, é a sua. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. 2. As relações tóxicas, drenos silenciosos de energia. Há uma frase que adoro, pela sua crueza e verdade. Não há pior cego do que aquele que não quer ver. Tenho certeza de que você já a ouviu, certo? Curiosamente, muitas vezes aplicamos essa cegueira seletiva às nossas próprias relações. Acostumamo-nos a lidar com pessoas que, de alguma forma sutil ou explícita, nos tiram mais do que nos dão. Sim, estou falando daquelas relações tóxicas que, sem que você perceba a princípio, vão drenando sua energia vital pouco a pouco, deixando-o exausto, vazio e, por vezes, até doente. E o mais curioso é que muitas vezes você se agarra a elas como se fossem indispensáveis, como se sua sobrevivência dependesse delas. Não me refiro apenas a relacionamentos amorosos, embora sejam um campo fértil para a toxicidade. Relações tóxicas podem estar em qualquer lugar, na família, no grupo de amigos, no trabalho, na comunidade. E o mais interessante é que, na maioria das vezes, ninguém te obriga a mantê-las, exceto você mesmo. Mas lá está você, tolerando em silêncio, aguentando o peso, como se deixar ir fosse uma afronta ao mundo, um ato de crueldade imperdoável. Por que fazemos isso? Talvez porque nos ensinaram desde cedo que romper laços é sinal de fraqueza, de insensibilidade, de egoísmo.
como se eliminar alguém da sua vida fosse um ato de crueldade, quando, na verdade, pode ser o maior gesto de amor próprio e de autopreservação que você pode realizar. É um paradoxo doloroso. Vamos trazer um pouco de filosofia para essa conversa. Os estoicos nos ensinam a não nos preocuparmos com o que não podemos controlar. Isso também vale, e muito, para as pessoas ao nosso redor e para as suas ações. Você não pode controlar como os outros agem, pensam ou sentem, mas você pode e deve controlar se quer ou não mantê-los na sua vida, se quer ou não permitir que suas energias e atitudes afetem a sua paz. Parece simples, mas aqui está a parte difícil: fazer isso em silêncio. E não me interprete mal. Não se trata de vingança silenciosa, de cultivar rancor ou de se sentir superior. É simplesmente uma decisão consciente, madura e autêntica de não alimentar mais uma relação que te desgasta, que te diminui, que te impede de florescer. Pense nisso. Você não precisa de um drama, de um confronto explosivo ou de um anúncio público para eliminar o que não te serve. Não é necessário anunciar a todos os ventos que está se desintoxicando de pessoas. Apenas solte. É como deixar de regar uma planta que, por mais que você se esforce, já não floresce. Ou pior, está sufocando as outras no seu jardim. Você faz isso com calma, com pesar talvez, mas com a certeza de que ela não faz mais parte do seu jardim. E tudo bem. A planta segue o caminho dela, você segue o seu, e a vida continua. Já aconteceu de você passar um tempo com alguém, mesmo alguém próximo, e sair dessa interação completamente esgotado, com a sensação de ter corrido uma maratona emocional? Não é que essa pessoa seja inerentemente má, mas a energia dela, a dinâmica da relação, simplesmente não combina com a sua. É aí que entra a chave: detectar essas relações. Escute seu corpo, sua mente, sua intuição. Se você sente que cada interação com determinada pessoa é um verdadeiro dreno de energia, uma maratona emocional, um campo minado de ofensas e culpas, talvez esteja em uma relação tóxica. Pode ser doloroso admitir, mas é o primeiro passo e é absolutamente necessário. Aqui entra a estratégia do silêncio. Não precisa de confrontos. Reduza gradualmente as interações. Deixe de buscar o contato. Afaste-se sutilmente. Não são necessários grandes gestos ou brigas. Apenas deixe de estar disponível para a toxicidade. É libertador, acredite. Não porque você está dando as costas ao mundo, mas porque está priorizando o seu bem-estar, a sua saúde mental e a sua paz interior. Às vezes, o maior ato de amor próprio não é dizer não em voz alta, mas dizer basta em silêncio, com a firmeza de quem conhece seu próprio valor. Então, como identificar essas relações? É simples. Se cada vez que você vê uma mensagem dessa pessoa, você sente um nó no estômago, se sair com ela te deixa mais esgotado do que uma semana inteira de trabalho. Se você percebe que é sempre você quem dá e nunca recebe, ou recebe apenas migalhas. Se o respeito mútuo não existe e suas emoções são constantemente invalidadas, se você se sente constantemente julgado ou diminuído, você já tem a resposta. Quando isso ficar claro, comece o processo de eliminação. Sem dramas, sem explicações desnecessárias, apenas siga em frente em busca da sua própria luz. Conclusão. Não se trata de ser cruel nem de guardar rancor. Trata-se de respeitar a si mesmo o suficiente para não permitir que continuem drenando a energia que você poderia usar com pessoas e atividades que realmente te nutrem, que te elevam, que te inspiram. No final, a chave está em ser honesto consigo mesmo e em colocar seu bem-estar acima da culpa ou do medo de magoar os outros. Guarde isto com clareza, meu amigo. Algumas pessoas são como o vento. Você as sente, mas não pode se agarrar a elas. Só precisa deixá-las passar para que sua jornada não seja impedida. 3. Os hábitos autodestrutivos. As gotas que corroem a rocha. Às vezes você se pega fazendo pequenas coisas,
quase imperceptíveis, que se olhar de perto, sabe que não estão te levando a lugar nenhum. Pelo contrário, são aquelas ações que parecem inofensivas no início, um pequeno desvio, um conforto momentâneo, mas que, sem perceber, vão desgastando sua paz mental ou física. Eu também já caí nessa armadilha mais vezes do que gostaria de admitir. Pequenos hábitos autodestrutivos que passam despercebidos, como um gotejamento constante que, com o tempo, desgasta até a rocha mais sólida. Mas o que acontece se esses hábitos forem as rochas da nossa vida diária? Como eliminá-los sem fazer escândalo? Primeiro, é preciso reconhecê-los, e esse é o truque. Não é fácil apontar o que nos incomoda nos outros, é uma coisa. Mas identificar isso em nós mesmos com honestidade brutal é um desafio totalmente diferente. Você se levanta de manhã e, sem pensar, pega o celular. Não para algo importante, claro, mas por puro costume, por reflexo, como se seu dedo estivesse programado para deslizar a tela antes mesmo de seu cérebro ter despertado completamente. Parece inofensivo, certo? Até que você percebe que perdeu 20, 30 minutos preciosos da sua manhã, imerso em um mar de irrelevâncias digitais, com a mente já saturada de informações inúteis antes mesmo de sair da cama. Esse é apenas um exemplo, mas fazemos isso com tantas outras coisas. Aquele café extra que não era necessário e que te deixa ansioso. Aquela conversa de fofoca que você sabia que não deveria ter tido. Aquela série que não te agrega nada, mas que você continua assistindo por inércia, por pura falta de algo melhor para fazer. O doce que você come sabendo que não faz bem. São as pequenas coisas, os pequenos desvios, que com o tempo podem criar um grande buraco no seu bem-estar físico, mental e emocional. Agora, eliminar esses hábitos é outra história. Sejamos honestos. Quantas vezes você prometeu a si mesmo deixar algo para trás e acabou fazendo ainda mais? Como quando você diz, a partir de amanhã vou começar de verdade, uma dieta, um novo hábito, uma nova rotina. E aí, o amanhã chega, e é só mais um dia de desculpas, de procrastinação. É aí que entra uma lição fundamental dos estoicos. Esses filósofos da Roma antiga acreditavam que grandes transformações não acontecem de uma só vez, em um grande salto dramático, mas em pequenos passos silenciosos, quase imperceptíveis, mas consistentes. Você não precisa gritar ao mundo que vai mudar, nem fazer um grande gesto de renúncia que dure uma semana. Basta começar a observar. A chave está na consciência. Quando perceber que sua mão está indo buscar o celular sem motivo, pare. Não precisa jogar o celular pela janela, embora isso talvez fosse catártico e libertador. Apenas deixe-o de lado e faça outra coisa, algo tão simples quanto respirar fundo, alongar-se, beber um copo de água, ou apenas sentar em silêncio por um minuto. Quando sentir vontade de tomar a terceira xícara de café, pergunte-se: eu realmente preciso disso ou é só por hábito? Se for apenas inércia, deixe a xícara. Às vezes, é tão simples quanto isso. Parar no momento certo, sem drama, sem a necessidade de mudanças monumentais que exijam uma força de vontade sobre-humana. Eliminar hábitos autodestrutivos não significa que você vai se tornar uma pessoa perfeita da noite para o dia. Isso é uma expectativa irreal e, como veremos mais adiante, também é um peso a ser solto. Todos temos nossas pequenas batalhas internas, nossos momentos de fraqueza, e está tudo bem. A questão é abordá-las com uma estratégia simples: silêncio e consistência. Como uma gota que, em vez de desgastar a rocha, vai polindo-a aos poucos, moldando-a para melhor. E se algum dia você sentir que não está progredindo, que falhou novamente, lembre-se disto. O que hoje parece um pequeno esforço, uma pequena vitória silenciosa, com o tempo se transforma em uma grande conquista. Talvez você não perceba os resultados imediatamente, mas é como plantar uma semente,
Um dia, sem fazer alarde, ela cresce e vira uma árvore robusta e frondosa. O mesmo acontece com esses pequenos ajustes na sua rotina e na sua mente. Então, da próxima vez que identificar um hábito que te prejudica mais do que te ajuda, elimine-o em silêncio. Você não precisa anunciá-lo ou fazer um grande show, apenas deixe-o ir, passo a passo, gota a gota. Como dizia Epicteto, um dos grandes estoicos, a verdadeira mudança não faz alarde, ela simplesmente acontece. 4. O desejo de controlar tudo. A prisão da ansiedade. Alguma vez você já sentiu que, se não tiver controle absoluto sobre tudo ao seu redor, o mundo vai desmoronar, a vida vai sair dos trilhos? Fique tranquilo, eu entendo perfeitamente. Gostamos de acreditar que se organizarmos cada detalhe ao milímetro, se prevenirmos todos os imprevistos e planejarmos cada passo, a vida será como uma máquina perfeitamente ajustada, onde nada pode dar errado. Que ideia absurda, não é? Mas mesmo assim, nos encontramos presos nesse jogo mental, convencidos de que podemos e devemos dominar tudo o que acontece conosco. Essa é uma armadilha, um espejismo da mente. E o pior é que quanto mais tentamos nos agarrar ao controle, mais sentimos que perdemos o equilíbrio, que a vida escorre por entre os nossos dedos. Por isso, te pergunto com toda a sinceridade, que tal deixar de lado essa necessidade obsessiva e exaustiva de controle? Sabe, essa mania de querer que tudo seja exatamente como imaginamos, de querer moldar a realidade à nossa vontade, o desejo de controlar tudo, nada mais é do que uma prisão mental. Uma que construímos tijolo por tijolo, cada vez que acreditamos que, com esforço suficiente e planejamento meticuloso, as coisas sairão exatamente como planejamos, como num roteiro de cinema. Mas sabe o que acontece? O universo não funciona assim. A vida é fluida, imprevisível, cheia de variáveis que estão muito além do nosso alcance. A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar, que permanece tão atual e necessária, nos ensina que a chave para a serenidade e a paz não está em controlar o que não podemos, mas em soltar o desnecessário e focar exclusivamente no que realmente depende de nós. Pense nisso. Tentamos controlar o clima, as opiniões alheias, as reações das pessoas, os resultados de nossos esforços, a economia global, o comportamento de nossos colegas. Tudo aquilo que, na verdade, não está em nossas mãos, nem nunca esteve. É como tentar segurar a maré com as mãos nuas, um completo e absoluto desperdício de energia. Ainda assim, fazemos isso constantemente. E o pior, cada vez que algo não sai como esperávamos, e a vida por sua própria natureza garante que muitas coisas não sairão, nos frustramos, ficamos irritados, ressentidos, como se fosse uma injustiça cósmica, uma conspiração do universo contra nós. Que ironia profunda, não é? Imagine que você carrega uma mochila nas costas. Cada vez que tenta controlar algo fora do seu alcance, algo que não te pertence, você coloca uma pedra dentro dela. No começo, talvez você nem sinta o peso das primeiras pedras. Mas com o tempo, a mochila vai ficando insuportavelmente pesada, curvando seus ombros, esmagando sua energia. No final, essa carga te esmaga, te impede de avançar, de respirar livremente. Não seria infinitamente melhor se livrar dessas pedras, abrir espaço para o que realmente importa, para o que você realmente pode controlar? Suas emoções, suas ações, suas escolhas, seus valores, sua resposta aos desafios. O resto, solte. Durante muito tempo, eu mesmo me preocupava obsessivamente em prever tudo o que poderia dar errado na minha vida. Se eu tinha uma reunião importante, ficava planejando cada possível pergunta desconfortável, cada objeção, cada cenário catastrófico. Se marcava uma saída com amigos, me preocupava com o lugar, com o clima, com qualquer coisa que pudesse sair do planejado. Era exaustivo, uma verdadeira tortura mental.
E sabe o que acontecia? A maioria das coisas que me preocupavam jamais acontecia. No final, percebi que essa tentativa de prever e controlar tudo não me dava mais controle, só me dava mais ansiedade e menos alegria de viver. Então comecei a soltar, pouco a pouco. Aprendi a confiar mais no processo da vida, na minha capacidade de adaptação, na resiliência inata do ser humano. E o que aconteceu? As coisas continuaram a acontecer, algumas boas, outras nem tanto, como sempre. Mas eu me sentia mais leve, mais livre, porque havia deixado de carregar o que não era minha responsabilidade, o que não estava sob meu domínio. Confiar na vida não significa ser passivo ou irresponsável. Não é desistir de lutar ou de planejar. É sobre aceitar com maturidade que há coisas que estão fora de nossas mãos e que isso está tudo bem. É sobre direcionar sua energia para onde ela realmente pode fazer a diferença. Elimine em silêncio essa necessidade de controlar tudo. Dê espaço para o imprevisto, para as surpresas, para aquilo que está além do seu alcance. Isso não quer dizer que você deve simplesmente se acomodar e assistir a vida passar. Trata-se de liberar o peso e aceitar que há uma parte do caminho que não depende de você. E sabe o que mais? Isso é profundamente libertador. Lembre-se, às vezes, soltar é a forma mais poderosa de tomar o controle, pois você controla sua reação e sua paz. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, o verdadeiro controle reside na capacidade de soltar o incontrolável. 5. Expectativas irreais. A corrida infinita para o vazio. Não sei você, mas eu passei boa parte da minha vida acreditando que precisava ser perfeita. Ninguém me dizia isso diretamente de forma explícita, mas estava no ar, pairando entre os comentários bem-intencionados dos pais, os olhares de aprovação dos professores, a constante comparação silenciosa com os melhores da turma, com as pessoas que pareciam ter uma vida impecável nas redes sociais. Cresci com a firme convicção de que atender às expectativas dos outros, e pior ainda, as minhas próprias, muitas vezes internalizadas a partir das externas, era sinônimo de sucesso, de felicidade, de ser suficiente. Que grande e dolorosa mentira essa crença se mostrou ser. Se você parar para pensar com honestidade, tentar cumprir expectativas irreais é como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. Você nunca termina. Está sempre exausto, sempre correndo atrás de um ideal que se move, sempre se sentindo aquém. E no final, tudo o que sobra é uma poça triste de frustração e esgotamento aos seus pés. O mais curioso, e talvez o mais trágico, é que muitas dessas expectativas nem sequer são genuinamente nossas. Elas foram construídas e impostas por outros. Família, amigos, a sociedade em geral, a mídia, a cultura de consumo. E nós as aceitamos, porque na busca incessante por sermos melhores, por sermos aceitos, decidimos que precisávamos cumpri-las a qualquer custo. Faça um exercício rápido e sincero. Quantas vezes você já se sentiu profundamente decepcionado consigo mesmo por não alcançar algo que, na verdade, nem queria de verdade? Algo que não alinhava com seus valores, mas com o que deveria ser? Pois é. Nos impomos metas tão altas, tão inatingíveis, que se falharmos, e a falha é inevitável com expectativas irreais, nos sentimos inúteis, incapazes. Se eu não for o melhor no meu trabalho, o parceiro perfeito, o amigo ideal, o filho exemplar, o que sobra de mim? Qual é o meu valor? No final, essas expectativas acabam pesando mais do que nossas próprias ações e conquistas reais. É como correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Você avança mais devagar, cansa antes e, mesmo que chegue ao fim, sente que o fez arrastando os pés, sem nenhuma alegria genuína. De que adianta, então? É aqui que entra a filosofia estoica, que tem uma visão brilhante e libertadora sobre isso.
Segundo os estoicos, você não pode controlar o que os outros pensam de você. Você não pode garantir que o universo vai agir a seu favor, que o mercado de trabalho será justo, que seu parceiro sempre corresponderá às suas idealizações. O que você pode controlar é como você reage a isso, como você escolhe enxergar a realidade, como você define seus próprios valores e, crucialmente, o que você espera de si mesmo. A chave, então, está em reduzir a carga. Baixe essas expectativas que te sufocam. Se você esperar menos de si mesmo e dos outros, não significa que está se conformando, se resignando à mediocridade. Significa que está se libertando. Você não está mais preso à pressão constante e esmagadora de corresponder ao impossível, ao irreal. Está simplesmente existindo, vivendo, avançando no seu próprio ritmo, com mais leveza e autenticidade. Claro, essa mágica não acontece da noite para o dia. Não estou dizendo para jogar todas as suas expectativas pela janela de uma vez, sem critério. Pense nisso como limpar um guarda-roupa cheio de roupas velhas, que você não usa há anos, mas que guarda por um e se ou por apego sentimental. Primeiro, olhe o que não te serve mais, o que você nunca gostou de verdade, o que está gasto, e vá se desfazendo uma peça de cada vez. Às vezes, você hesita em deixar ir uma camiseta porque acha que vai usá-la algum dia, mas no fundo, sabe que não vai. Com as expectativas, é o mesmo. Comece eliminando aquelas que não te pertencem, que foram impostas a você. Depois, revise as suas próprias e pergunte-se com honestidade: elas são realistas? Elas me servem? Elas me impulsionam ou me paralisam? Não precisa ficar com todas elas. Algo que pode ajudar a reduzir expectativas sem criar drama é mudar a forma como você se fala, o seu diálogo interno. Por exemplo, em vez de dizer "eu preciso fazer tudo perfeito", experimente: "vou fazer o melhor que posso com o que tenho agora". Parece simples, mas é libertador. Você abre espaço para o erro, que é humano e inevitável, e para a possibilidade de melhorar sem a pressão constante da perfeição. Outro truque infalível: evite contar seus planos a todo mundo, com cada detalhe e projeção. Quanto menos barulho você faz, menos expectativas os outros criam sobre o que você deveria alcançar. Afinal, as expectativas externas são só isso: ruído. Elimine em silêncio o que não te agrega, o que te pesa. Você vai perceber que as coisas começam a fluir de forma muito mais natural, com menos resistência. Soltar expectativas não é desistir. É um ato de sabedoria, de autoaceitação. Em vez de focar no que você deveria fazer ou ser, concentre-se no que você realmente quer e no que está sob seu controle. Menos expectativas, mais liberdade. Grave isso na mente, meu amigo. Quanto menos você esperar, mais leve você se torna. 6. A necessidade de sempre ter razão. A guerra vazia. Você já percebeu que tem uma mania, quase uma necessidade obsessiva de estar sempre certo? De ser a pessoa que sabe tudo, que tem a última palavra, que desmascara o engano alheio? É como se cada conversa, cada debate fosse um campo de batalha, e a vitória fosse provar que você tem razão. Uma luta silenciosa, mas implacável, muitas vezes travada em sua própria mente antes mesmo de as palavras serem ditas. O pior é que essa guerra não é com os outros, mas com você mesmo. Cada vez que insiste em ter a última palavra, em corrigir, em impor sua visão, é como se precisasse se convencer de que seu valor pessoal depende disso. Não cansa? Porque, sinceramente, eu já estou exausto dessa corrida sem fim. Fomos ensinados, de alguma forma, a acreditar que precisamos sempre ter a resposta certa, a opinião mais informada, como se errar fosse sinônimo de fraqueza, de ignorância. A sociedade, as redes sociais, o ambiente de trabalho e até mesmo as reuniões de família reforçam a ideia de que falhar, de que não saber,
é fracassar. Mas vou te contar um segredo, uma verdade libertadora. Às vezes, ter razão é a coisa menos importante da vida. A filosofia estoica nos ensina a aceitar o que não podemos controlar. E sabe de uma coisa? Você não pode controlar a percepção que os outros têm de você. Você não pode forçar alguém a mudar de ideia se essa pessoa não quiser. Essa interminável luta para provar que sabe tudo não leva a lugar nenhum. Só te deixa mais ansioso, mais frustrado e, no fim do dia, muitas vezes, mais sozinho, afastando as pessoas em vez de conectá-las. Pergunte-se, com honestidade, o que você ganha ao estar sempre certo? Uma medalha invisível? O silêncio forçado dos outros? Um momento efêmero de validação? Não parece valer o esforço, não é? É como carregar uma mala cheia de pedras desnecessárias. A cada discussão ou opinião imposta, você coloca mais uma pedra lá dentro, até que o peso se torna insuportável e você se pergunta: por que estou tão esgotado? A resposta é simples. Você está se desgastando por algo que não tem valor real duradouro. Na próxima vez que sentir essa urgência incontrolável de demonstrar que está certo, experimente ficar em silêncio, não por resignação ou por ter sido derrotado, mas por libertação. É como soltar uma caneta que você segurava com força por horas, sem perceber a tensão. Quando a larga, sente um alívio que nem sabia que precisava. Com a necessidade de estar sempre certo, acontece o mesmo. Quando você solta essa carga, percebe que estava preso em uma guerra que nem queria lutar, uma guerra que só existia em sua mente. Então, como soltar essa necessidade de ter a última palavra? 1. Aceite que você não precisa saber tudo. Está tudo bem errar. Está tudo bem não ter uma opinião formada sobre tudo. Você não está competindo em um concurso de sabedoria. A vida é um processo contínuo de aprendizado. 2. Aprenda a escutar de verdade. Não escute para refutar, para contra-argumentar, mas para entender. Há uma diferença enorme entre ouvir, uma função biológica, e escutar, uma arte que exige atenção e empatia. Quando você escuta com atenção genuína, a ansiedade de intervir ou impor seu ponto de vista desaparece. 3. Aprecie o silêncio. Às vezes, o melhor argumento é simplesmente permitir que os outros tenham a última palavra. Nem todas as conversas precisam de um vencedor, porque no final, ganhar uma discussão não é o mesmo que ter paz. Vale a pena estar sempre certo às custas da sua tranquilidade, dos seus relacionamentos, da sua paz interior? Não, de forma alguma. Na próxima vez que estiver em uma conversa e sentir aquela urgência de corrigir ou impor sua opinião, respire fundo, solte a caneta, metaforicamente, claro, deixe ir. A paz que você sentirá será infinitamente mais valiosa do que qualquer vitória momentânea em um debate. Se serve de consolo, lembre-se dos estoicos. Eles sabiam que a verdadeira sabedoria não está em ter razão, mas em saber quando soltar. Como dizia Sêneca, o verdadeiro conhecimento não está em vencer todas as batalhas, mas em saber quando não lutar. 7. O ruído digital, o ladrão silencioso da sua atenção. Você já percebeu como está cercado por ruído digital? Não estou falando apenas dos carros na rua ou do vizinho que está furando a parede. Estou falando daquele outro ruído, aquele que está no seu bolso, nas suas mãos, nos seus olhos. Redes sociais, notificações intermináveis, mensagens que não param de chegar, e-mails que surgem a cada minuto. Parece que tudo é projetado para te distrair, para te manter em um estado constante de alerta, de reatividade, de o que eu estou perdendo? E lá está você, achando que tem o controle, quando na verdade é o caos digital que te controla, te arrastando para um poço sem fim de informações irrelevantes. A realidade é que vivemos em uma era onde o silêncio é um luxo, uma raridade. Mas esse luxo não é tão inatingível quanto parece.
O primeiro passo é entender o que está realmente roubando sua atenção e sua paz. Porque, na verdade, há coisas que você deveria eliminar em silêncio da sua vida digital. E sim, isso é possível, só que não é tão óbvio ou fácil quanto fechar um aplicativo. Vou ser honesto. O caos digital não desaparece só porque você fecha um aplicativo e o reabre 5 minutos depois. Isso seria como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O que você precisa é ser radical, como os estoicos, que sabiam que a paz interna, a ataraxia, era o que realmente importava. E eles não a alcançavam, se deixando levar pelas distrações externas. Eles controlavam sua atenção com uma disciplina férrea. Então, o que você deveria eliminar em silêncio da sua vida digital? Vamos lá. 1. As redes sociais excessivas. Sim, eu sei, parece clichê, mas acredite, quanto mais contas você segue, mais grupos você participa, mais ruído você cria em sua mente. Não estou dizendo para se desconectar completamente da vida moderna, mas pense com honestidade. Você realmente precisa saber o que a prima do amigo da sua irmã está fazendo? Você precisa de todas aquelas atualizações sobre a vida de pessoas que você mal conhece? Elimine sem piedade tudo o que não te agrega valor, o que não te inspira, o que não te informa de forma relevante, o que não te conecta genuinamente. E, se puder, faça uma limpeza digital de tempos em tempos, como quem organiza um armário. Tire o que já não serve, o que nunca deveria estar lá em primeiro lugar, o que está ocupando espaço mental desnecessário. 2. As notificações invasivas. Aqui a coisa fica interessante. Por que você permite que o seu telefone te interrompa a cada 2 minutos com um bip, uma vibração, um pop-up? Cada vez que ele vibra ou emite um som, seu cérebro dá um salto, sua atenção é roubada e você se sente compelido a verificar. Isso não apenas rouba seu tempo, mas também sua energia mental, sua capacidade de focar e de pensar profundamente. Desative todas as notificações não essenciais. No começo, você pode sentir uma certa ansiedade, um FOMO, Fear of Missing Out, como se estivesse perdendo algo importante. Mas depois, quando perceber como é bom ter o controle sobre quando e como verifica o celular, vai me agradecer. 3. O medo de perder algo, FOMO. O grande vilão moderno da paz de espírito. Vivemos com a sensação constante de que, se não estivermos conectados o tempo todo, vamos perder algo importante, uma oportunidade única, um evento imperdível, uma informação crucial. Mas aqui vai uma verdade incômoda. O que realmente importa não está na tela. Está ao seu redor, nas pessoas reais, nos momentos que passam despercebidos enquanto você está preso ao último meme viral ou à discussão mais recente nas redes sociais. Elimine esse medo. Solte a necessidade de estar em tudo, de saber de tudo. Porque quanto mais tenta abraçar o mundo digital, mais você perde do que realmente vale a pena na vida real. Uma vez que você se livra desse ruído desnecessário, algo mágico começa a acontecer. Você começa a ouvir o que realmente importa. O silêncio digital é o primeiro passo para se reconectar consigo mesmo, com suas próprias ideias, com suas prioridades de verdade, com a voz da sua intuição. É aqui que a filosofia estoica entra em cena com força total. Você não pode controlar o que acontece fora de você, mas pode e deve decidir como reage a isso, onde coloca sua atenção, como protege seu espaço mental. Quando elimina o ruído digital, todo o resto se torna mais claro, mais gerenciável. Meu conselho é este: escolha o silêncio. Não como uma ausência de barulho, mas como uma presença consciente do que realmente quer na sua vida, do que realmente te nutre, porque no final, esse é o verdadeiro luxo da nossa era. Como dizia Gandhi, a paz não vem quando o ruído se apaga,
mas quando você decide ouvir a si mesmo. 8. Os pensamentos negativos, os vizinhos incômodos da mente. Você já parou para perceber como os pensamentos negativos entram na sua mente quase sem fazer barulho, como quem não quer nada? Eles aparecem, uma pequena nuvem cinzenta no horizonte da sua mente e, de repente, antes que você perceba, estão no comando de tudo. São como aqueles vizinhos que chegam sem avisar e, pior, não vão embora, instalando-se confortavelmente e fazendo uma bagunça em sua casa mental. O mais frustrante é que muitas vezes você entrega a chave para eles, não porque quer, mas porque eles te convenceram de que sua presença é inevitável, uma parte intrínseca do seu dia a dia, da sua identidade. Mas e se eu te disser que você pode e deve trocar a fechadura? Vamos falar claramente. Esses pensamentos negativos não são mais do que padrões destrutivos, hábitos mentais que acabam moldando suas ações, e não da melhor forma, com certeza. Você já se pegou pensando coisas como: por que tudo dá errado para mim? Eu nunca vou conseguir, eu não sou bom o suficiente, isso vai dar errado. E claro, quando esses pensamentos se repetem uma e outra vez, como um mantra tóxico, você acaba acreditando neles. E o que você acredita, você acaba agindo, porque sua realidade é construída pela sua mente. É como plantar uma árvore envenenada e depois se perguntar por que os frutos não são comestíveis. O curioso é que esses pensamentos negativos não refletem necessariamente a realidade objetiva. Eles são, muitas vezes, distorções, medos infundados, interpretações errôneas. Mas eles se sentem tão reais, tão sólidos, quanto o chão que você pisa. É aqui que a filosofia estoica entra com sua brutal simplicidade e sabedoria prática. Você não pode controlar o que acontece com você, os eventos externos, mas pode e deve controlar como responde a isso, como interpreta, como escolhe pensar e agir. Parece tão simples na teoria, mas na prática é algo que frequentemente nos escapa. Permitimos que esses padrões mentais automáticos ditem nossas emoções e ações, quando a verdadeira liberdade e o poder residem em tomar as rédeas de nossas respostas. E por onde começar a trocar a fechadura, a expulsar esses vizinhos incômodos? A primeira chave é o silêncio. Sim, você leu certo. Eliminar em silêncio esses pensamentos negativos. Não precisa fazer um espetáculo mental, uma batalha épica tentando afastá-los à força. Basta começar a reconhecer quando eles aparecem, identificá-los e, crucialmente, não alimentá-los. Quanto mais atenção você dá a eles, mais poder eles têm, mais fortes se tornam. Pense nisso como uma mosca na sala. Se você se obceca em pegá-la, só vai agitá-la ainda mais, gastando energia. Que tal ignorá-la, observá-la sem apego, até que ela canse de voar e simplesmente desapareça? Segundo, questione seus pensamentos. Quando um pensamento destrutivo surgir, pare e pergunte a si mesmo: isso é realmente verdade? Tudo está mesmo dando errado? Ou é apenas uma percepção exagerada, uma história que minha mente está criando? Muitas vezes, você perceberá que são ideias infladas, sem nenhuma base real ou evidência. E se houver algo de verdade na preocupação, então pode começar a pensar em soluções, em ações, em vez de ficar preso no problema e na ruminação. Terceiro, o desapego. Não estou dizendo para você virar um monge no topo de uma montanha e se desconectar de todas as emoções. Mas comece a tomar distância emocional dos seus pensamentos. Eles não são você. Só porque algo passa pela sua cabeça, não significa que precisa ficar ali, que precisa ser acreditado ou internalizado. Isso exige prática e disciplina mental, mas pouco a pouco você aprenderá a vê-los pelo que realmente são. Nuvens passageiras em um céu que permanece firme e imutável. Os pensamentos negativos são uma daquelas pequenas coisas que você deveria eliminar em silêncio da sua vida. Não precisam de alarde,
só de um cuidado consciente com o foco, paciência, questionamento interno e desapego. Porque no final do dia, o que você pensa molda o que você faz, e o que você faz define quem você é. Como bem disse Brian Tracy, pensamentos não são fatos, mas se você acreditar neles, eles se tornam sua realidade. 9. A desordem física e mental, o espelho do nosso caos interno. Às vezes acontece de acordarmos e sentirmos que o mundo está um pouco mais pesado do que o normal. Você olha ao redor, para o seu quarto, sua mesa de trabalho, sua casa, e percebe que não é apenas um sentimento interno. Seu espaço físico está carregado de coisas. Objetos fora do lugar, pilhas de papéis que deveriam ter sido organizados, roupas jogadas na cadeira, louça acumulada na pia. E de alguma forma inexplicável, sua cabeça também parece uma gaveta desorganizada, com pensamentos confusos e uma sensação de sobrecarga. Não sei se isso acontece com você, mas quando meu entorno está uma bagunça, sinto que minha mente segue o mesmo caminho, entrando em um estado de caos e improdutividade. A desordem física e mental, embora não pareça, estão mais conectadas do que gostaríamos de admitir. Há algo profundamente exaustivo, quase opressor, na desordem ao nosso redor. Nosso espaço desorganizado não apenas reflete, mas afeta diretamente nossa clareza mental, nossa capacidade de focar e de encontrar paz. Os estoicos, por exemplo, falavam sobre a importância de focar no essencial, o que está sob nosso controle, de eliminar o supérfluo, de viver com simplicidade e moderação. E se você pensar bem, a desordem é exatamente o oposto disso. É tudo aquilo que é desnecessário, que nos distrai, que nos tira do sério, que nos sobrecarrega. A acumulação de coisas, sejam elas físicas ou mentais, não ocupa apenas espaço físico e tempo. Ela também consome energia preciosa. Cada objeto fora do lugar, cada papel que deveria ter sido jogado fora há meses, cada notificação acumulada, cada coisa que bloqueia seu caminho físico e mental. Tudo isso não é apenas material acumulado, é ruído. Um ruído constante que vai enchendo a mente com pequenas tarefas pendentes, com lembretes não cumpridos, com preocupações que você nem sabia que tinha. Esse loop mental de ter que organizar ou resolver algo constantemente drena sua energia sem que você perceba. Você conhece aquele sentimento de querer organizar algo, mas nem saber por onde começar? Essa paralisia é um sintoma da desordem. O segredo, então, não se trata de organizar tudo de uma vez em um grande esforço heróico que o levará à exaustão e provavelmente ao abandono. O segredo está em eliminar em silêncio o que já não serve, o que não te agrega, o que está causando esse ruído. O primeiro passo é simples. Observe. Olhe ao redor de seu ambiente físico, para sua agenda, para sua mente, e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso disso? Isso me serve, me ajuda, me inspira? Ou está apenas ocupando espaço e drenando minha energia? Comece pequeno. Não tente arrumar a casa inteira em um dia. Escolha uma gaveta, uma prateleira, a mesa de cabeceira, apenas um item. E em silêncio, sem alarde, retire o que não te serve mais. Quebre a inércia da desordem com pequenas ações consistentes. Um objeto por dia, uma papelada por semana. A filosofia estoica nos lembra que o controle reside nas nossas ações e escolhas. Você não controla a bagunça que se acumulou no passado, mas controla a sua próxima ação, por menor que seja, para criar ordem. E a desordem mental? Ela se manifesta em uma agenda lotada de compromissos desnecessários, em uma mente que pula de um pensamento para outro sem foco, em prioridades que se confundem. A estratégia aqui é a mesma. Elimine em silêncio. Reduza compromissos que não te nutrem. Bloqueie tempo em sua agenda para o não fazer nada ou para a reflexão.
Deixe de seguir contas nas redes sociais que apenas adicionam mais ruído à sua cabeça. Crie um espaço limpo em sua mente, assim como você faria em sua casa. A desordem, seja ela física ou mental, é um peso que carregamos. E como Helena em sua história, só quando começamos a jogar fora o que não serve, percebemos o quão mais leve e capaz podemos ser. A clareza vem da eliminação. A paz surge quando o excesso se vai. No final, sua mente é um reflexo do seu ambiente. Organize seu mundo externo para organizar seu mundo interno. O silêncio da ordem é a sinfonia da paz. 10. A procrastinação e a busca por perfeição. O início nunca suficiente. Para finalizar nossa lista, falaremos de 2 inimigos silenciosos que andam de mãos dadas: a procrastinação e a busca incessante por perfeição. Você já se pegou adiando tarefas importantes, esperando o momento perfeito que nunca chega? Ou talvez você comece algo, mas nunca termina, porque a versão final nunca parece boa o suficiente. Esse ciclo é exaustivo e rouba um dos seus bens mais preciosos: o tempo e o potencial não realizado. A procrastinação não é preguiça. Muitas vezes é um mecanismo de defesa contra o medo do fracasso, ou, paradoxalmente, contra o medo do sucesso. E a busca por perfeição é a sua melhor amiga. Não vou começar agora porque não tenho todos os recursos. Preciso estudar mais antes de lançar. Não está bom o suficiente para mostrar ao mundo. Essas frases são um convite à inércia. Os estoicos nos ensinam a focar na ação, no que está sob nosso controle agora, e a aceitar a imperfeição da vida. Marco Aurélio nos lembra que o melhor modo de se vingar de um inimigo é não se assemelhar a ele. Traduzindo para a procrastinação, o melhor modo de vencê-la é não permitir que ela te domine com a busca incessante por um ideal inatingível. A ação é a cura para o medo. Para eliminar a procrastinação e a paralisia da perfeição em silêncio, adote a regra dos 5 minutos, ou a regra do 1%. Comece. Apenas comece, mesmo que seja por 5 minutos. Dê o primeiro passo, por menor que seja. Acredite, o impulso de movimento é mais poderoso do que a inércia. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Apenas comece. E a perfeição? Solte-a. A perfeição é um mito que nos impede de progredir. O bom, o suficiente, é muitas vezes excelente. Entregue a versão 80% e aprenda com o feedback, em vez de segurar a versão 100% que nunca verá a luz do dia. A ação imperfeita é sempre superior à inação perfeita. Em silêncio, sem alarde, comece a entregar, a fazer, a concluir, mesmo que não seja exatamente como você idealizou. Aceite que cometer erros faz parte do processo. A filosofia estoica valoriza a virtude do esforço, não apenas o resultado impecável. O verdadeiro valor está em tentar, em aprender, em ajustar, em continuar avançando. Elimine a crença de que tudo precisa ser perfeito para ser válido. Elimine a desculpa de não é o momento ideal. O momento ideal é agora. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos como o medo da opinião alheia, as relações tóxicas, os hábitos autodestrutivos, a necessidade de controlar tudo, as expectativas irreais, a busca por ter sempre razão, o ruído digital. Os pensamentos negativos, a desordem e a procrastinação são pesos invisíveis que nos impedem de viver uma vida plena e em paz. Assim como Helena, a pescadora, você tem o poder de inspecionar seu barco e jogar fora o que não te serve mais. Você não precisa de um drama para isso. A verdadeira transformação acontece no silêncio, nas pequenas decisões diárias de deixar ir. A liberdade não é a ausência de desafios, mas a capacidade de enfrentá-los com leveza, sem a carga desnecessária do passado ou das imposições externas. A filosofia estoica nos dá as ferramentas para focar no que podemos controlar,
nossas escolhas, nossas ações, nossa resposta ao mundo e soltar o resto. Não se trata de ser insensível ou egoísta, mas de ser sábio e autêntico. O que você deixa para trás define o espaço para o que pode florescer. Então, meu amigo, qual dessas 10 coisas você vai eliminar primeiro, em silêncio e sem desculpas? A sua paz está esperando por você.